Hoje, num programa de final de semana, a gente tem cerca de 10 programas de finais de semana. 10 programas? Sim, começa na sexta-feira à noite com Worship Sessions, que é uma noite de adoração e intercessão. No outro dia, a gente tem à tarde para os adolescentes, os pequenos grupos na igreja. E só tem uma igreja? Que é em São José dos Campos? Não, somos 27 igrejas hoje. Então dá para o pessoal escolher em vários lugares. A gente tem em São Paulo, Vale do Paraíba, a gente tem bastante igrejas. E começou lá em São José, Começou em São José dos Campos. Era a primeira igreja batista da cidade, é uma igreja de 80 anos. Sob a liderança do pastor Carlito Paz, a gente vive um momento de uma transformação e de um crescimento muito grande, onde a gente sai de 600 membros para hoje, nessas 27 igrejas, a gente tem cerca de 25 mil membros. Uau. Batiza todos os finais de semana. Então, nesse final de semana, a gente batizou 50 pessoas. Ao todo, nesse ano, são 615 pessoas. Todo final de semana, batismo. E 10 programas de juventude no Campus Colina, que é o campus principal na igreja da cidade, no final de semana, reunindo cerca de 3 mil jovens e adolescentes hoje. E como é essa programação de final de semana? Então, na sexta tem a vigília, no sábado tem pequenos grupos à tarde, tem evangelismo no calçadão da cidade de manhã. Tô querendo voltar a ser jovem, tô achando tão legal. Eu também queria ser jovem. Quando eu cheguei não era assim não, no meu tempo não era assim. Quanta coisa, gente. É por isso que eu dei um jeito de ser pastor de jovens, para ficar lá mais tempo, né? Então, à noite nós temos 4 cultos simultâneos. Tem o culto de adolescentes, tem o culto de jovens casais, que são namorados, noivos e recém-casados, e culto de jovens adultos, que são aqueles jovens solteiros acima de 25 anos. No domingo a gente tem o programa 30 Semanas para adolescentes de manhã, para os jovens à tarde, e tem outro culto de adolescentes à noite, e tem classes de discipulado que acontecem também. Gente. Então, são quase 300 pequenos grupos ou células dentro desses ambientes, então, com cerca de 3 mil jovens e adolescentes engajados nos programas, porque na igreja tem mais jovens e adolescentes. A gente tem que ganhar os de fora e também trazer os de dentro para esse ambiente de profundidade, de crescimento, para essa fase tão importante. Meu sonho, Karina, eu tenho dedicado a minha vida para amar essa geração, alcançá-los, para que todo esse potencial seja unido ao potencial do reino de Deus nos seus melhores anos. Então, eu comecei lá, eu não tinha muita noção do que seria, não tinha noção de quanto tempo eu ficaria. E hoje na igreja da cidade, liderando o Eleve, 18 anos. Eu tenho a maioridade, né? Nossa, eu tenho habilitação no Ministério de Juventude. E hoje tem uma nova geração. Agora tem uma coisa até que eu queria falar, né? Me incomodava muito eu ver jovens que não queriam ser líderes na igreja, pastores. E quando eu já tinha uma carreira, eu tinha uma empresa, eu trabalhei com marketing, com comunicação. Você largou tudo? Eu larguei, depois eu tive como bivocacionado. Hoje eu estou realmente dedicado integralmente com uma função no ministério. Tá? Não, acredito não tem assim, cristão parcial, né? Mas teve momentos que eu tive empresa junto com o ministério, mas teve momentos que não deu mais, né? Eu tive que fazer essa escolha. Então, quando eu falava que eu ia ser pastor, que eu estava fazendo um mestrado em teologia, que eu estava fazendo o projeto do concílio que a gente tem na igreja para ser ordenado pastor e tal, tinha gente que falava, você é louco, né? Como assim? Não faz isso não desperdiça, sabe? Era um desperdício. E hoje, graças a Deus, nós temos uma multidão de gente que quer se preparar para servir no ministério. Então, daí a gente tem algumas ferramentas. Tem o IC College. Então, um adolescente terminou o ensino médio, um jovem está no meio da faculdade, terminou, ali antes de entrar, ele pode dedicar 1 ano, e nós temos aulas presenciais, é um programa intensivo, imersivo, de terça a sexta com aulas e de sexta à noite até domingo servindo na igreja. Primeiro semestre eles vão servir em áreas que vão ser enviados, segundo semestre em áreas que eles têm ali uma vocação e um interesse identificado. Então eu quero servir com evangelismo, vai ter uma trilha e vai ter um programa para eles crescerem nessa área, com o Ministério de Jovens, Ministério de Crianças, produção de conteúdo de discipulado, então tem todo um ambiente. É 1 ano dedicado, que é o IC College, nós recebemos jovens de outras igrejas também. Só para jovens? Só esse programa específico, o ideal é que sejam jovens, porque você tem que morar, tem que se mudar, essa fase de vida, ela privilegia mais isso. Tem o IP,
que é uma formação que tem o Advanced, que tem o EAD, que é mais apropriado para quem está em outra fase de vida, tá? Que vai pegar a formação teológica, a formação espiritual e uma cultura de liderança, de igreja, que a gente tem também, né? E a gente tem, por exemplo, o Velos. O Velos é um movimento de evangelismo, de avivamento, de despertamento espiritual da juventude. Nós vivemos assim evangelismo no carnaval por mais de 15 anos, onde nós vimos assim carnavais serem cancelados, muita gente ser alcançada por Jesus nesse tempo, e se estendeu para evangelismo em outras épocas do ano e para se estabelecer uma cultura de evangelismo na igreja. E como assim os avivamentos, a maior parte dos convertidos foram abaixo de 25 anos de idade, eu entendi essa necessidade de equipar igrejas, de compartilhar o que Deus tem nos dado, para despertar e preparar esses líderes de jovens para um avivamento e para o evangelismo, para alcançar a sua geração nesse tempo. E tem a Rede Inspire, que é assim, a Rede Inspire... Quanta coisa! Uau! Vocês são completos. A gente entende assim, que Deus derramou algo e a gente constantemente recebe pastores e líderes. Incrível. E eles pedem essa série que vocês fizeram, esse ministério que vocês têm, esse programa para crianças, essa estratégia de evangelismo. E a gente entendeu assim, vamos organizar isso aqui? Então o pastor Carlito começa em 2010 uma rede de pastores, de igrejas, de pastor para pastor, de igreja para igreja, onde tudo que a gente faz fica disponível para outros pastores, para outras igrejas. Nós não interferimos na identidade. Você perguntou quantas igrejas nós temos? A gente tem 27, mas quantas cidades tem no Brasil? Nosso alvo não é sair plantando igreja em tudo que é lugar para ter a nossa igreja em todos os lugares. Mas nós podemos inspirar outras igrejas sem interferir na identidade. Existem vários tipos de igrejas para vários tipos de pessoas. E Deus dá cidades para igrejas diferentes, uma unção específica naquela geografia. E nós não somos concorrentes, isso aqui é reino de Deus. Então a gente tem lá uma afiliação que é muito... Não tem esse negócio de mandar 10% da renda da igreja, a gente vai dizer o que eles vão fazer, a gente lançou um livro, tem que comprar o livro. Não, é muito de inspiração. Os nossos recursos são quase 30 mil recursos de esboços de mensagens, treinamentos ministeriais, estudos de pequenos grupos, estudos de discipulado, tá tudo, jovens, adultos, tudo lá dentro. E uma filiação, a igreja que paga mais caro, que são igrejas de mais de 1.000 pessoas, que é 400 e poucos reais. Só estou falando preço, não é para vender. É para falar assim, não é uma estratégia de... Para se ganhar dinheiro, muito dinheiro. Não tem retirada de lucro para ninguém. É uma instituição filantrópica mesmo, com o objetivo de abençoar, de ensinar, de inspirar outras igrejas. E você pega o que você quiser. Relacionamentos e recursos. E hoje, por exemplo, eu trabalhei, liderei, juntando tudo, 20 anos no Ministério de Jovens. Hoje, essa tem sido a minha nova função. Então, estou no momento de transicionamento, de transição do Ministério de Juventude, e hoje eu vou para essa área onde nós temos cerca de 1.500 igrejas que são conectadas nessa rede, que estão recebendo esses materiais. Ontem eu estava aqui em São Paulo pregando numa igreja de Itaquera, que é do pastor Moisés Quirino, uma igreja linda, que é uma igreja da Rede Inspire. E ele, olha só, ele falou, eu quero inspirar outros pastores também. Criou o UP, que é a união de pastores, que ele tem mais 170 igrejas só em Itaquera, caminhando em unidade. Uau, olha. E servindo pastores. Pastor Eduardo Bortolós está em Sorocaba, é da Rede Inspire. Hoje tem cerca de 300 igrejas, 300 igrejas, 300 pastores que estão ali mensalmente com ele, numa mesa Inspire, que é um encontro de pastores orando uns pelos outros, adquirindo novas ferramentas, crescendo ministerialmente, onde o alvo é o quê? O reino de Deus, não é Babel, não é edificar o nosso próprio nome, né? É realmente equipar, inspirar, compartilhar.